Por que nós temos sonhos tão grandes no nosso coração? E porque muitas vezes, quando Deus coloca esses sonhos, talvez de abrir uma companhia, ou de viajar o mundo, ou de mudar para um país diferente, porque muitas vezes nós duvidamos tanto desses sonhos que Deus coloca no nosso coração. Meu nome é Débora Menfrey, eu moro em Nova York e eu tô aqui para te ensinar a transformar a sua vida de dentro para fora. Muitas vezes, quando Deus coloca sonhos, e eu vou falar muita coisa para você aqui, porque assim, nas nossas vidas, sabe? Eu lembro quando Deus colocou o sonho no meu coração de vir morar nos Estados Unidos. Nas minhas possibilidades era impossível, sabe? Na época que eu vivia de muita pobreza, de muitas coisas difíceis, mas porque eu não duvidei e eu tive fé, Deus foi fazendo uma coisa aqui, abrindo outra porta. Foi fácil? Não. Mas foi muito mais sobre eu me tornar a mulher que acreditava aquilo que Deus queria dar para mim, do que, na verdade, o sonho, sabe? Então, assim, Deus colocou muito forte no meu coração para dividir essa mensagem com você. Esse sonho que está queimando no seu coração, este negócio, esta vida de morar num lugar fora, de ganhar mais, ou de outra vida melhor, é Ele que está colocando no seu coração. São sonhos que Deus sabe que você tem capacidade de viver cada um deles. Só que muitas vezes a gente duvida de Deus. Muitas vezes a gente pensa, mas como? A gente quer saber o como. Por quê? Somos controladores, né? Muitos de nós. E eu falo porque por muito tempo eu queria controlar como é que Deus ia fazer. Mas quando a gente age em fé, sabendo que se Deus colocou aquele sonho, Ele vai trazer a provisão, Ele vai fazer acontecer, desde que a gente não pare e duvide do que Ele está derramando sobre as nossas vidas. Então, assim, muita gente para no meio do caminho. Tenta uma vez, não deu certo. Posso falar uma coisa para você? Quando eu saí do país, a primeira vez, não deu certo. Não deu certo. Consegui, com muito sacrifício, e fui para Portugal, e foi horrível, uma experiência horrível, não trouxe nada de bom. Eu voltei para o Brasil, e eu podia ter parado ali. Talvez Deus não quer isso pra mim. Mas sabe aquela queimação que Deus coloca no burning fire? Eu não sei falar isso em português. Assim, queimar de Deus no coração, que Ele tem algo preparado pra você. Aquele sonho que Ele vai colocando. Não parou. E o que eu fiz? Fui atrás do meu visto. Aí consegui o visto. Aí não tinha dinheiro pra pagar passagem. Cada obstáculo eu fui vivendo e passando de uma forma linda. Hoje eu olho pra trás e falo, meu Deus. Só que quando eu tava com tudo pronto, eu não tinha pra onde ir pra casa, porque a pessoa não tava mais disponível pra me ajudar. Eu podia ter parado ali. Como muitos param no meio do caminho. Porque as coisas não vão do jeito que eles querem. Mas sabe o quê? Eu persisti. Então, assim, quando Deus coloca o sonho no nosso coração, não é porque você escutou um sim, um não, que você vai parar. A palavra é persistir naquela visão, naquele sonho, naquela que você sente no seu coração que está queimando, porque o teu coração vai te mostrar o que queima no seu coração, o que queima no seu coração. O que Deus tem colocado na sua vida para você, sabe, assim, ir para um próximo nível, que talvez você não acha que é capaz, talvez você pensa que é difícil, talvez você não veja a possibilidade, mas Deus já criou uma possibilidade. Eu estou vindo aqui como um profeta de Deus, te chacoalhar e te mostrar que o que você acha que é impossível aos seus olhos é possível ao Senhor, porque Ele pode todas as coisas. Então, abre os teus olhos, para e pensa, por que eu não estou acreditando? Porque eu estou colocando as minhas confianças em mim, porque quando nós colocamos as confianças, a nossa confiança em nós, claro que vai falhar, claro que não vai dar certo, mas quando a gente confia naquele que nos chama, aquele que coloca os sonhos, porque se eu te falar que esses sonhos, na verdade, são sonhos do Senhor para a sua vida, sonhos de Deus, Ele quer experimentar, Ele quer que você tenha o melhor desta terra. Ele não veio te trazer aqui para você estar sofrendo, morrendo, chorando, como muita gente vive. Deus quer o melhor desta terra. Eu lembro quando Deus colocou o sonho, sabe, de ter até o carro. Eu não tenho como mostrar para vocês aqui nos Estados Unidos, que eu tenho, que não muita gente pode dirigir esse carro, nem muitos americanos, para te falar a verdade. E não é sobre o valor. Eu simplesmente creio que eu podia. Porque não é sobre mim como que eu vou ganhar, ou como que vai acontecer, né, ou o que vai acontecer. Não, eu me permiti sonhar. Muitos de nós não nos permitimos sonhar, sabe, de entender que Deus pode mudar toda a nossa história do dia para a noite. E Ele pode. Será que você crê nisso? Ou você está tentando controlar o que Deus pode fazer na sua vida? Porque se você está tentando controlar o que Deus pode fazer na sua vida,
talvez você não vai viver o que Deus quer pra você, porque você vai querer saber cada passo, como é que Deus vai fazer, como é que Deus vai usar, como é que você vai pagar essa conta, como é que... Não tem como. Eu só estou aqui nos Estados Unidos como prova que Deus faz muitos milagres. Porque eu não deixei a minha mente, sabe? Sabe assim, as coisas têm que fazer sentido. Porque não fez nada sentido. Mas Deus me deu o tempo inteiro os sinais que Ele estava comigo. Deus tem te dado os sinais que Ele está com você? Porque se você está com Deus, Ele vai te dar sinais. Ele vai se revelar. Ele vai falar, keep going, vamos, continua, não para. Porque é assim que Deus faz. Só que quando... a gente, como aconteceu com Pedro, que ele estava andando em cima da água, né? Ele estava andando ali a caminhar a Jesus. Quando ele olhou para os lados e ele viu as circunstâncias, ele afundou. E é o que acontece com muitos de nós. Tô te chacoalhando porque Deus colocou uma grande visão, um grande sonho no seu coração. Não para, não olha para os lados como Pedro. Mantenha o teu foco e os teus olhos em Jesus para que Ele cumpra tudo aquilo que Ele te prometeu. Porque aquele que é fiel para dar a visão é fiel para cumprir, é fiel para te guiar. Agora, se você acha que você está sozinho, que você não pode mudar a sua vida, porque você está achando que é pela força do braço, não vai viver aquilo que Deus tem para você. Então, este vídeo é para você lembrar que os sonhos do Senhor, os sonhos que Deus te deu, Ele mesmo vai cumprir sobre a sua vida. Eu venho como profeta. Agora, você tem que se mover em ação. Você tem que crer naquilo que Deus está falando no seu coração. Você não pode duvidar. Não pensa no como. Porque se eu tivesse pensado no como, nada disso eu vivia. Nada disso. Meu casamento não seria restaurado como foi. Minhas finanças, minha família, meu trabalho, toda a minha vida foi transformada e restaurada porque eu não quero entender o que está acontecendo. Eu creio nos sonhos que Deus coloca no meu coração. Então, se eu creio nos sonhos, eu vou caminhar segundo aquilo. Vai fechar uma porta? Vai, eu continuo batendo até a hora de acontecer o que Deus prometeu para mim. Você entende o que eu estou te falando? Você não pode parar de sonhar. Acorda, é tempo de sonhar, é tempo de ver que as coisas do Senhor, eles são milagres. E um dia Deus pode mudar a tua vida. Em um dia, será que você pode crer nisso? Que um dia Deus pode mudar toda a tua história, toda a tua jornada? Porque quem crê, recebe. Quem duvida, fica na dúvida, fica aí esperando. Então, quem você tem sido para receber os seus milagres? O que crê ou o que duvida? O que acredita ou o que pensa? Continua pra frente, anda pra frente. Deus tá me trazendo aqui pra te falar isso. Continua, não para. Recebeu? Não, vai pra frente. Tá queimando no seu coração? Continua. Desde que você não esteja fazendo mal pra ninguém, continua, porque esses sonhos são do Senhor. Sabe, muitas vezes a gente não vê as pérolas, os diamantes, as coisas que Deus colocou dentro da gente. A gente se questiona e duvida. Mas Deus não te chama pra duvidar. Imagina, quando Deus chamou Abraão pra sair da terra dele, Ele não falou pra onde Abraão ia. Ele não falou o caminho, Ele falou nada. Sai que eu vou te mostrar. E Abraão obedeceu. O que você precisa obedecer hoje? Qual é o sonho que Deus tem colocado no seu coração? Que você pode dar o primeiro passo hoje, que você precisa obedecer. E você não está. Olha, eu lembro que uns meses atrás eu recebi uma palavra que eu ia escrever um livro. E eu nem acreditava. Não acreditava. Não vou falar pra você que eu acreditava. Mas recebi, entendeu? E na oportunidade que apareceu, eu e agora está tendo amanhã o lançamento do meu livro, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Então assim, minha gente, tudo posso naquele que me fortalece. Não é sobre você, não é sobre mim, é sobre aquele que nos chama. Seja lá o sonho, seja lá a dificuldade que você está passando, a situação pode mudar. Só que você precisa crer que você pode viver isso. Porque se você não tem fé, obras, se você vai fazer obras sem fé, não vai fazer nada. Então, assim, seja uma pessoa que crê, que declara, que caminha, que levanta a cabeça. Vão acontecer coisas difíceis. Sim, mas são provações, são testes para te forjar, para te levantar. Então, fala aqui, comenta aqui comigo qual é a decisão que você toma hoje, qual é o sonho que você vai, sabe, tirar da gaveta, que você colocou na gaveta porque você acreditou, pensou que não podia. Você está escutando o meu testemunho, que Deus me trouxe aqui, eu não sabia como, mas Deus fez e faz todos os dias da minha vida. Por quê? Porque eu creio, não em mim, mas nele, que me chama, naquele que coloca os sonhos no meu coração. Então essa é a mensagem para você. Segue aqui se você não está me seguindo. Deixa o comentário. Eu amo conectar com vocês e Deus abençoe a vida de vocês. Mua!